Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre um tema que eu considero muito importante e que tem a ver com segurança da informação, ou com a forma que você se expõe na internet, ou sobre os riscos que você pode encontrar em interações online. Basicamente é isso. Quero dizer que o que me inspirou a fazer esse vídeo foram vídeos do Luigi. O Luigi é um cara que eu acompanho já há muito tempo, nós vamos ver aqui um vídeo dele. E ele tem falado sobre coisas que são muito pessoais ou muito particulares, mas que trazem uma conexão muito grande com a audiência, principalmente porque a audiência dele são pessoas, assim como eu, que acompanham o trabalho dele há muito tempo e que têm uma certa vivência muito parecida, principalmente porque são da mesma faixa etária e nós temos algo em comum que é muito interessante, que é justamente ter acompanhado a evolução da internet, da tecnologia de um modo geral, em uma transformação digital. Nós que temos aí na faixa de 30 e poucos anos, nós acompanhamos essa mudança global que aconteceu na sociedade, onde a tecnologia se tornou algo que faz parte do dia a dia das pessoas. E hoje é praticamente impossível viver sem algumas ferramentas tecnológicas. Hoje em dia, a gente não consegue fazer muitas coisas se a gente não estiver com o celular na mão. Eu acho que isso é muito nítido, né? É fácil de entender o que eu quero dizer com isso. E o Luigi abordou um pouco desse assunto, mais voltado para as relações sociais, né? As amizades, as interações. E muito do que se perdeu daquilo que era comum nos anos 80, por exemplo, de pessoas se encontrarem na rua ou num bar para simplesmente passarem tempo juntas. Claro, isso ainda acontece. E isso é inclusive uma coisa que eu quero já destacar aqui desde o começo, porque tudo tem um contexto, evidentemente. E a gente pressupõe que esses contextos estejam sendo levados em consideração quando a gente fala sobre isso. É claro que existem exceções, é claro que existem situações que não estão dentro desse contexto, mas aqui a gente está falando de um modo generalizado, claro. E nós vamos ver esse vídeo do Luigi, que foi o primeiro onde ele tocou nesse assunto de uma forma muito sensível e que eu me identifico profundamente, claro, porque participei também desse momento histórico. E hoje eu vou destacar algo que eu considero muito importante, que também se perdeu durante essa mudança, durante essa evolução tecnológica, que é justamente aquela coisa de desconfiar. Antigamente, a gente vai ver um pouco sobre isso, quando as redes sociais começaram a se tornar populares, existia muita desconfiança. Na verdade, não é desconfiança, mas é um senso de realidade, porque naquela época não existia inteligência artificial, claro, não nesse formato que nós temos hoje. Então, não existia uma qualidade de vídeos fake, não existia ferramentas para criação de filtragens, por exemplo, como existem hoje. Então as coisas eram muito mal feitas, digamos assim. E os criadores de conteúdo, eles faziam coisas muito absurdas. Usavam de sarcástico, e é claro que isso era muito perceptível, era notável que aquilo não era sério, que aquilo não era verdadeiro, porque era muito absurdo. Mas, com o tempo, isso foi se perdendo. As gerações mais novas aí, que nasceram a partir dos anos 2000, que tem ali a sua faixa de 20 e poucos anos, eles já nasceram com essas tecnologias implantadas. E tudo isso já fazia parte do cotidiano
desde a infância deles. Então, de certa forma, é como se eles não tivessem pego aquela desconfiança ou aquela coisa de questionar, né? Questionar tudo. Por que eu vou questionar tudo? Qual é o meu nível? Qual é o critério para que eu confie em uma informação que está sendo transmitida, que chega até mim pela internet, por fontes que eu costumo acreditar? Qual que é o critério para a gente confiar nisso? Então, eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Essa live eu vou abordar alguns outros assuntos que eu quero trazer também. Depois eu vou fazer cortes, então eu vou separar os assuntos em vídeos menores. Se você quiser me acompanhar, fique à vontade, será um prazer compartilhar isso com você. E participe nos comentários, deixe a sua opinião, deixe se eu esqueci de algo que você considera importante, traga para a discussão, traga para os comentários. É importante que haja essa interação. E eu vou falar também sobre algumas ferramentas que eu utilizo para estudar, para obter informações, para entender algumas coisas quando eu estou aprofundando os meus estudos. E eu também quero abordar essa diferença educacional que aconteceu nos últimos 20 anos, talvez, por causa das tecnologias que surgiram. Então vamos começar aqui. Eu quero começar com um vídeo do Luigi, que mostra uma reflexão muito importante sobre essa questão geracional, de ter pego essa transformação e de ter participado, de certa forma, de uma evolução tecnológica. Então aqui a gente vai ver o vídeo do Luigi. Deixa eu colocar aqui. Quem poderia imaginar que logo você ia se tornar o tiozão chato que vai ficar apontando o dedo para as novas gerações e dizendo porque na minha juventude, no meu tempo, pois é, você virou a caricatura que tanto encheu o saco seu quando você era jovem. Pois é, milênio, vamos parar de se comportar como o velho chato do rolê? Estava aqui tomando meu café e acompanhando mais uma dessas entediantes discussões geracionais, né? E os millennials, e a geração Z, porque a geração Z ela não gosta de trabalhar, porque a geração Z ela não usa drogas o suficiente, a geração Z tá muito conservadora, porque a geração Z é isso, porque as músicas da geração Z, porque as séries da geração Z, etc, etc, etc. É impressionante como ninguém escapa do tempo. Né? Todos nós estamos condenados a vivenciá-lo e é interessante que a gente vai envelhecendo e é como se fosse quase que impossível não se render a esse espectro geral que ronda o envelhecimento, né? Que é você se tornar uma pessoa mais fechada ao novo, você se tornar uma pessoa extremamente nostálgica, né? Então você passa a desenhar na sua cabeça uma falsa memória de que antigamente era tudo melhor, que as coisas eram mais baratas, que o mundo era mais colorido, que as músicas eram melhores, que os filmes eram melhores, que as pessoas eram mais simpáticas e toda essa ladainha, essa bobajada nostálgica. E também a gente passa a ficar um tanto quanto rabugento. Né? Você passa a ficar um tanto quanto rabugento e passa a julgar a geração posterior à sua, né? A gente tem relatos aí desde a época da Grécia Antiga, filósofos falavam isso, né? Nossa, o que será dessa nova geração que não gosta de trabalhar? Os caras não gostam de trabalhar, isso há, sei lá, 5, 6 mil anos. E não sei se foi tudo isso, mas é impressionante como... Faço inclusive aqui um meia-culpa, né? Porque eu fui um desses que em muitos momentos reclamei da minha geração, reclamei dos jovens. Isso lembra inclusive aquele vídeo do Aristeu, né? Aristeu, antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Antigamente era melhor. Eita, vida banha aqui!
A gente tem essa mania, né, de falar que antigamente era melhor. E eu acho que essa nostalgia, ela vai muito de uma identificação temporal, porque a nostalgia ela vem da recordação de um momento bom, né, de um momento feliz, de um momento que você de repente queria voltar. Então, querendo ou não, é comum que isso aconteça. Então, deixo aqui o meia-culpa, porque eu também já fiz isso. Nós, milênios, estamos vivenciando isso e deixando isso registrado agora na internet, né? Então, a gente, cresceu, né? E nossos pais, nossos avós, olha, veja bem, você que tá aí na internet, mas você fica vendo putaria na internet, vendo coisa que não presta, né? Essas músicas, esses rock, né? Quem foi adolescente aqui, década de 90, década de 2000, né? Esses rock que vocês ouvem, essas calças que vocês usam, esses braceletes. Mas o que é isso? Essa geração está completamente perdida. O que vai ser dessa geração? Como eu ouvia isso, né? O que vai ser da minha geração quando ela começar a trabalhar? E tá aí uma geração, né, fã de CEO e bilionário. E aí, a gente que teve essa experiência, geralmente a gente pensa assim, poxa vida, eu não vou replicá-la, né? Pô, eu sou jovem, né? Eu sou jovem, olha que deixa eu ser jovem, né? Imagina se eu vou ficar velho, ranzinza, como esse meu tio aqui, esse meu avô, essa minha mãe, meu pai, né? Esse pessoal aí. E aí a gente começou a envelhecer e a gente virou exatamente essa caricatura, né? E é uma coisa tão caricata, o milênio hoje na internet, que é possível identificar quantos anos a pessoa tem pelas simples ranzizices do dia a dia, assim, e pelo simples, pelo padrão de reclamação, né? Então, hoje em dia uma coisa que eu vejo que é muito cool. É verdade e também me identifico, tá? Mas isso se tornou talvez uma... A gente herdou isso, né? A gente passou por essa transformação e assim como a gente recebia isso dos nossos pais com uma reclamação de porque você não quer ficar na mesma empresa, trabalhando décadas na mesma empresa, porque você não faz uma faculdade, tudo aquilo que eram os valores daquela geração passada foi se perdendo justamente porque as coisas foram se desenvolvendo também por causa do trabalho deles, da influência deles e daquilo que eles construíram. E a nossa geração, ela realmente tem essa ranzinzice, como ele chama, porque nós passamos por essa transformação, né? E é engraçado até a gente falar, porque na minha época era internet de escada, porque na minha época era o ICQ que fazia os barulhinhos, era o Mirk, era o MSN. Você não sabe o quanto isso era bom, o quanto isso era legal, blá blá blá. E realmente era uma época muito legal, porque os recursos eram outros, as ferramentas eram outras e a interação era diferente, né? Hoje, essa geração nova não passou por isso. Eles nunca tiveram essa dificuldade, entre aspas, ou esses desafios que nós passamos, e que a conquista, né, dessa superação desses desafios se tornou meio que um prêmio, assim, né? Hoje é muito fácil, porque na minha época dava tanto trabalho que a gente perdia tempo. O tempo que hoje a gente desperdiça na internet era melhor aproveitado, né, com coisas que não tinham o mesmo nível de qualidade, evidentemente. Então eu acho que faz parte, eu me identifico muito com isso. Eu entendo o que o Luiz está colocando aqui, concordo também, mas eu acho que é meio inevitável, né? É meio inevitável não reclamar ou não ser ranzinza por causa disso. Entre os milênios
criticar a forma como a geração Z lida com o mercado de trabalho. E sinto muito, milênio, eu tô do lado da geração Z nessa. Eu tô do lado de uma geração que questiona, sim, os meios de produção, de trabalho, questiona, sim, home office, questiona, sim, salários, questiona, sim, a forma como se relaciona com o emprego. Devo dizer que eu também. Eu também questiono esses meios ou esse estilo que continua ainda sendo um padrão, porque hoje, com os recursos que nós temos, não é necessário que seja assim mais. Não é necessário que as coisas sejam como antes. Porque antes nós não tínhamos as ferramentas para isso. E hoje temos. Hoje é fácil falar sobre isso. Hoje é fácil fazer as coisas de outra forma. Então faz sentido apoiar essa visão da geração Z. Eu acho isso extremamente importante, eu acho que eles têm grandes frutos a colher, sim, fazendo esses questionamentos, né? Então hoje vem essa história que a geração Z tem dificuldades de hierarquia. Ótimo que tenha, ótimo que tenha. Eu vivenciei muito isso na minha vida, né? Embora hoje eu trabalhe com internet, mas eu já tive muito patrão, tá, gente? E eu garanto que muitos de vocês aqui vivenciaram isso. Essa ideia de hierarquia, que como se nossos patrões ou os nossos superiores no cargo fossem quase como nossos donos, né? Como que a gente fosse completamente subserviente a eles, né? Então o patrão, ele era aquela entidade, ele é aquela entidade que, meu Deus, é teu, né? Sem contar esse papo furado que a gente vivenciou muito, e isso eu acho que é uma característica que os millennials viveram muito, né? Principalmente ali na década de 2010, dessa ideia da firma amiga, da empresa que tem a mesinha de ping-pong, da empresa que tem o happy hour, da empresa que tem o videogame. E a empresa era uma merda, a empresa não dava direito nenhum, a empresa era aquela exploração tremenda, né, de carga horária. E a gente meio que não questionava isso, porque a gente olhava para os nossos pais e falava assim, não, mas meu pai, minha mãe, tá ali no mesmo emprego há 30, 40 anos, eu quero crescer, eu quero me desenvolver. Então a gente aceitava muita coisa. Então quando eu leio matérias da geração Z batendo no peito e tretando em relação a isso, eu acho incrível. É o que a nossa geração, em certa medida, poderia ter feito, né? Mas para além disso, eu acho que dessas questões de trabalho, eu acho que o que mais é irritante, assim... Aqui depende um pouco, né? Porque faz sentido que questionem, faz sentido que queiram mudar essa forma, essa relação profissional, mas existe um detalhe que eu considero indispensável aqui, que é o seguinte: para você querer fazer essas exigências, você precisa antes prover os meios para isso, né? Então, é muito fácil um jovem chegar numa empresa e falar, mas eu não quero receber ordens. Tá, mas espera aí. O combinado foi esse? Foi feita uma proposta com um contrato e estava muito claro ali o tipo de prestação de serviço, o tipo de relação profissional. Se isso foi combinado, você tem um compromisso, certo? Se você não cumpre ali a sua parte no acordo, você não pode exigir coisas que sejam diferentes. Agora, se você não tem um contrato, ou se você tem essa liberdade de decidir como você vai fazer tudo dentro da sua profissão, ok. Aí não existe hierarquia. Realmente faz sentido você exigir isso, né? Mas eu acho que isso é uma coisa que se perdeu, porque os jovens querem exigir muito. E eles querem ter uma relação de igualdade com pessoas que não são iguais. E não é uma questão de ser subserviente, mas é uma questão do tipo de relação que foi estabelecida. Existe um contrato ali, que pode ser uma CLT, que você pode aceitar ou não. Isso é assinado antes, né? Quando você assina, você está aceitando aquilo que está combinado ali. E se você não assina, você não tem que exigir nada. Ué, se você não aceitou, você não é parte daquele contrato. Isso é algo que precisa ser, sim, discutido, precisa ser trazido, colocado na mesa de uma forma clara, porque é aquele velho ditado, né? Quem quer rir, tem que fazer rir. É assim que funciona, cara. É assim que funciona. Enquanto não mudamos esse formato ou essa relação profissional, não tem como exigir. Não tem como você exigir uma coisa que não foi combinada. É assim que funciona. Se você é um empreendedor, se você é um empresário, se você é um autônomo, ok. Aí você determina as regras. De acordo com as suas escolhas, você vai ter o seu ganho, a sua remuneração, o seu faturamento. Vai depender também das suas escolhas. Se você acerta ou não,
isso vai impactar diretamente no resultado. É importante lembrar disso porque essa mudança acontece gradativamente, leva tempo. Então, eu acho que esse é um detalhe que o Luigi talvez não mencione, porque ele quer que essa transformação aconteça e ele incentiva esse posicionamento. Mas eu não acho que os empresários sejam todos os vilões da história, os malvados que querem manter uma hierarquia, como se a hierarquia fosse algo ruim. Então, nesse ponto apenas eu discordo, e eu acho que é crucial levar em consideração esse contexto. Irritante e deprimente, na verdade, né? Porque eu não fico irritado, não fico o dia inteiro dando, ai meu Deus. O que eu acho deprimente mesmo é o moralismo. É quando a gente emula o que há de pior, né, nessa relação de uma geração mais velha com uma geração mais nova, que é o moralismo. Deixa eu contar uma coisa, você foi jovem, você se lembra bem disso. Deixa a geração Z viver o próprio tempo. Todos nós estamos condenados a vivermos o nosso próprio tempo. Então, quando vem esse moralismo de querer que uma geração mais nova emule as coisas que nós fazíamos, isso é de uma besteira tão grande. Né? Então, elas têm as próprias contradições para lidar, elas têm o próprio caldeirão cultural para lidar, então são coisas diferentes, são épocas diferentes, são questões diferentes. Né? Você querer comparar a sua juventude nos anos 2000, nos anos 90, com a juventude hoje, com o mundo de hoje, é completamente insano. É completamente insano. Um detalhe que eu acho muito interessante de abordar aqui é que, por exemplo, nós milênios, né? E eu acho que isso talvez marcará a geração milênio eternamente, porque é a geração da transição, né? Que viveu essa transição do offline para o completo online. Né? Tanto que hoje eu nem acredito mais que existe essa diferenciação. Mas na nossa época existia. Nós entrávamos na internet, nós acessávamos a internet, existia uma internet nos esperando. Hoje não, a internet está aqui, está ali, está aqui, tem geladeira, tem uma televisão aqui, Smart TV, o teu carro está conectado. Então, a nossa juventude, ela ainda tinha um certo limite físico, geográfico, né, do que a gente podia vivenciar. Né? Então, com 19 anos, que você ia para 18, 19 anos, você ia para a faculdade, você estava vivendo estava se encontrando com diferenças, com opiniões diversas, com um mundo de possibilidades. Hoje essa molecada com 12, 13 anos, se elas, que a maioria a gente sabe não tem supervisão dos pais, eles acessam um Discord, eles acessam um Twitter, eles acessam um YouTube, eles têm um mundo na frente deles. Então é uma geração que é extremamente bombardeada por informações, por opiniões, por posições. Eles vivem experiências digitais mesmo, bastante violentas, inclusive, né? Que podem ou não causar algum tipo de dano, né? Que pode causar algum tipo de trauma. Então a gente meio que não teve tanto essa exposição. E eles têm, né? E aí fica nós aqui, o gato querendo derrubar a câmera. Sai daí. Ficamos nós aqui, né, no alto da nossa gloriosa experiência de 30 e tantos anos, apontando o dedo para eles, né, falando que eles são conservadores, ou que eles são muito... E é engraçado isso aqui é uma questão muito boa, porque eu vejo muito progressista falando que a geração hoje é uma geração muito conservadora, não quer usar droga, só quer saber de academia, só quer saber de correr, quer acordar cedo, quer ir pra igreja. Aí eu vejo os conservadores falando assim, a geração hoje tá perdida, é funk, é droga. É impressionante, é o mesmo discurso que a gente escutava, é o mesmíssimo discurso, né? E é óbvio que não tem como você saber o que a geração Z tá pensando, se ela tá conservadora, se ela tá progressista, porque isso vai muito de um recorte, né? Vai muito de uma questão de classe também, aonde essas pessoas estão inseridas, como elas estão vivenciando sua juventude. É óbvio que um adolescente aqui do interior do Paraná vivencia uma juventude completamente de um moleque que mora na periferia do Rio de Janeiro, né? A gente meio que gosta de colocar tudo dentro de um saco para fazer esse julgamento moral, porque no fim do dia é como se a gente tratasse disso como uma competição de quem teve a melhor juventude, né? Uma coisa que é muito comum, por exemplo, eu vejo muito nos grupos do Zap, que olha, porque a infância boa foi a nossa, porque a nossa infância a gente brincava na rua, porque a nossa infância a gente não sei o quê. Cara, sei lá, quem sou eu para dizer que a minha infância foi melhor que a infância de um moleque que tem 15 anos hoje? Isso não faz o menor sentido. E aonde você pretende chegar com isso? Vai ganhar um troféu, sabe, da ONU? Não é. Eu acho que assim, a gente perde muito tempo se comparando, né? Quando a gente é jovem, né? A gente se compara demais, e isso machuca a gente, né? E a gente chega nessa fase dos 30 anos tão quebrado, né? Com o coração tão quebrado, com o espírito, com a alma tão quebrado, que a gente passa a achar que nossa vida acaba ali, né? Muito desse canal aqui talvez
seja para lembrar você, millennial, 30 anos, 30 e poucos anos, que, cara, tua vida não acabou, tua vida você tem um mundo pela frente, né? Que esse espírito da juventude, que eu acho incrível, eu acho lindo, né? Essa coisa do vivenciar, do arriscar, de acreditar num mundo lá fora, de acreditar que da porta para fora da tua casa tem um mundo de ideias, de visões, de diferenças, que você pode abraçá-las, testá-las, você pode atingir os seus limites, e você pode dar tudo de si. Esse espírito, eu acho do caramba, do cacete, assim. Né? E eu gostaria que nós, milênios, também resgatássemos um pouco disso, né? Tanto que o último vídeo aqui que eu falo sobre recomeçar a vida depois dos 30 tem muito nessa toada de um espírito de juventude mesmo, né? Claro que dentro da sua materialidade, de vida adulta, etc., você também não vai sair largando tudo, né? Mas o ponto é esse, né? Manter essa chama aberta. E é só que a gente chega tão quebrado nessa fase da nossa vida que a gente vira o ranzinza. Vira o ranzinza, porque daí a gente passa a olhar para a geração mais nova com esse olhar extremamente rabugento, né? Extremamente reacionário, né? Por vezes é quase que uma coisa reacionária mesmo, assim, né? De um resgate de um passado nostálgico, assim, né? E eu até quero gravar um vídeo especialmente falando sobre nostalgia e por que pra mim a nostalgia é um dos, talvez, o grande problema da geração milênio, porque nós fomos muito expostos, né, à nostalgia, nós tivemos acesso a memórias, né? Mais do que a geração anterior. E talvez isso vá se tornar um problema recorrente nas próximas gerações, né? Explico. Eu assistia Cavaleiros Zodíacos. Hoje eu posso entrar no YouTube, na Netflix, sei lá, e ficar o dia inteiro assistindo Cavaleiros Zodíacos. É óbvio que isso vai me trazer um resgate de memória da minha infância. É óbvio que isso vai me levar para lugares da minha infância, né? E aonde ele vai me levar? Para aquele recorte da onde eu sentava na televisão para assistir Cavaleiros Zodíacos na TV Manchete. Então eu passo a acreditar que todo o contexto ali daquela época era maravilhoso, porque a memória me resgata, Cavaleiros Zodíacos e tal, mas é uma falsa memória, não era perfeito, não era tudo lindo, sabe? Então quando a gente se entrega muito à nostalgia, a gente tá fadado a mentir pra nós mesmos, né? É a mesma coisa que você pegar uma foto, pega uma foto aí, que você tá sorrindo, aí você vai falar assim, eu pergunto pra você, como é que foi esse dia? Você vai falar assim, cara, foi lindo, eu tô sorrindo na foto, mas você não lembra, mas talvez esse dia você acordou mal, você teve um péssimo dia, foi tudo uma merda, só que daí pedir pra tirar uma foto, você dá uma risada, aí você constrói uma falsa memória que aquilo era bom, mas enfim, isso é papo pra outro vídeo. Então, dentro desse conceito de nostalgia, dentro desse conceito de acreditar que existia um passado glorioso na sua vida, você passa a ficar se comparando à geração mais nova numa espécie de, olha, de convencimento, né? Que a tua vida era, né, era melhor, era tudo melhor. Eu vou te dar um conselho. Para de reclamar da geração Z, para de dar tanta importância assim, deixa eles viverem o que você viveu e tenta evitar, o máximo que você pode fazer, evita ser o chato do rolê. Que mas as músicas eram melhores, os filmes eram melhores, a coisa era melhor. E agora a geração Z tá muito... Cara, se o moleque quer acordar 4h30 da manhã pra correr igual a Manu City, sei lá, deixa correr, sabe? Então, ou se ele também quer virar a madrugada, aqui, eu não sei que geração conservadora é essa, porque aqui no interior não é não, gente. Aqui no interior se você for no final de semana, aqui é 7 horas da manhã, o pau tá torando na pracinha ali. Queria que essa galera, eles trocassem, né? Leva a geração Z da bagunça e tragam os manucitos aqui pro Saltaré que acorda 4 horas da manhã pra correr, vão encher menos o saco aqui. Mas enfim, brincadeiras à parte, é de extrema importância mesmo que você olhe com outro olhar, olhe com um olhar de possibilidades, tá? Eu sou pai de uma garotinha que em breve vai entrar na adolescência, tudo que eu não quero ser pra ela é um rabugento, no meu tempo era melhor, podá-la, então eu acho que a gente tem muito a aprender. A gente tem que descer um pouco do pedestal, assim, descer um pouco dessa arrogância, né, que a gente vai desenvolvendo, porque senão isso tende a piorar. E sim, a gente pode aprender muita coisa com a molecada mais nova, e a gente pode descobrir coisas novas graças a eles, músicas, filmes, quem sabe, né? Então é isso. Deixa eu tomar meu café aqui que já vai esfriar. É muito interessante ver isso, né? Porque para quem acompanhou a trajetória do Luigi, a gente vê essa evolução também, né? Depois que ele se tornou pai, ele se tornou muito mais sensível, muito mais atencioso com as pessoas. E eu concordo com muita coisa que ele fala ali, mas eu acho que não é uma questão de ser ranzinza. É uma questão de uma mentalidade que é construída numa geração, né? Cada geração tem uma mentalidade em massa, talvez, né? Por mais que haja essa diferença entre conservadores e progressistas, ele coloca esses termos, né?
existe essa coisa geracional. A geração dos nossos pais tinha o sonho de construir uma carreira em uma empresa, se consolidar como um funcionário, de se formar numa faculdade, ter o seu diploma. E por isso, né, eles colocavam tanto essa carga em cima da nossa geração, porque na mentalidade deles isso era o ideal, isso era o melhor, isso era o sonho a ser realizado. E eu acho que a nossa geração ela criou um pouco disso também, de uma forma diferente, um pouco mais liberal, um pouco mais irresponsável, talvez. E nós temos essa mentalidade. Então, quando ele fala sobre deixa a geração Z viver a época dela, talvez eu acho que tem a ver com isso, né? É não interferir na mentalidade que é construída. Mas eu não acho que é uma chatice que deva ser tão combatida essa mentalidade que nós temos. Porque, querendo ou não, isso também faz parte de algo que foi construído. Né? Quando o Luigi fala do que ele espera para a filha dele, isso tem a ver com a mentalidade da nossa geração que foi construída dessa forma. Então, é um combate àquilo que nós não tivemos, de talvez pais que não eram tão presentes, que não eram tão compreensíveis. E hoje, você sendo pai, né, o Luigi sendo pai, ele consegue fazer aquilo, dar aquilo que talvez ele não teve, né, para a filha dele. Isso é bom, isso é positivo. E com relação a essa disputa, né, entre conservadores ou progressistas, isso sempre vai existir, né, cara? Não tem como. Não tem como você equilibrar isso e criar um consenso. É algo que a vida em sociedade traz esses conflitos. Isso é política, isso é a busca por ideologias e é natural que seja assim. O ideal que a gente pode buscar é justamente o equilíbrio ali naquilo que é justo, naquilo que é verdadeiro, naquilo que é honesto e naquilo que é um bom governo, talvez, né? Um bom governo ele atende a todos e ele traz o bem comum como o valor principal de uma sociedade. Enfim, esses eram os comentários que eu queria fazer sobre esse vídeo do Luigi, algo que foi marcante para mim, porque eu acompanhei alguns momentos marcantes, né, da carreira dele também. Eu acompanho ele há muitos anos, desde a época do Não Salvo, do Cão da Depressão, né, que era algo que gerou ali uma identificação com muita gente e que tinha essa característica das redes sociais naquela época, né? Era se colocar ali como uma pessoa tão triste, tão desprezível, que se tornava engraçado, que era uma resiliência, né? Uma aceitação da sua condição e se colocar de uma forma engraçada, né? De quem ri dos próprios problemas. Isso eu acho que foi marcante naquela época. Foi algo com que eu e muita gente, meus amigos, se identificavam. E o Luigi hoje ele dá exemplo, né? Ele dá exemplo de alguém que conseguiu fazer algo de valor profissionalmente. E como pessoa também, né? Hoje a gente vê quando ele fala do catolicismo, da experiência dele com a igreja, é algo que realmente traz um valor. E
Esse assunto me chama muito a atenção porque é algo que para mim sempre foi um conflito, né? Eu tenho irmãs mais novas. Uma irmã é 5 anos mais nova, a outra é 10 anos mais nova. Então, em alguns momentos havia essa preocupação, assim, né, de qual o impacto, né, da visão delas sobre a própria vida, sobre o comportamento, sobre as escolhas. E em algum momento a gente acaba cometendo os mesmos erros dos nossos pais, de querer interferir nas decisões. E à medida que a gente vai envelhecendo e amadurecendo, a gente entende que a influência nunca é algo imposto, né? Influenciar. Uma coisa que eu aprendi recentemente em um curso sobre liderança que eu fiz é justamente essa diferença de persuadir e influenciar, né? Foi uma definição perfeita, assim, foi genial quando o meu mentor falou sobre isso, eu gravei isso no coração, né? Persuadir é você convencer alguém a fazer algo. E você pode fazer isso de diversas formas, inclusive pagando, né? Se você oferece um dinheiro para alguém fazer algo, a pessoa pode fazer aquilo pelo dinheiro, não porque ela quer. E você persuadiu, você convenceu ela a fazer algo. Já influenciar tem uma diferença sutil, mas que muda tudo. Influenciar é você convencer alguém a querer fazer algo. Então, diferente do persuadir, quando você influencia, você mexe na motivação. E aí, o querer fazer muda todo o contexto, muda o porquê da coisa, né? O porquê de estar fazendo aquilo. Então, talvez o erro que os nossos pais cometeram, e aqui não é por culpa deles também, evidentemente, é querer persuadir, simplesmente porque eu entendo que isso é o melhor e você deveria fazer essa escolha. Esse é o erro, querer persuadir. E quando os pais conseguem entender isso, né, ou as pessoas que são influentes na vida das pessoas conseguem influenciar, e aí elas trazem esse valor de motivação, esse valor de ter um porquê. Então as pessoas decidem por si próprias. E elas vão lembrar da influência que você causou, trazendo a motivação para elas. Então eu vou tomar essa decisão porque o meu pai, o meu professor, a pessoa que me influenciou, ela realmente me convenceu de que isso é o melhor para mim. Influenciar é convencer alguém a querer fazer algo. Artlist.io